Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Maicon, sou seu guia, e minhas boas-vindas às Masmorras Galácticas. A gente estava aqui num belo sábado conversando com o pessoal do Discord de Skyfall, e a gente pensou, por que não fazer uma tier list das trilhas de Skyfall? Estamos aqui para isso. Vou mostrar aqui para vocês, subir a tela, e aí vamos começar em ordem alfabética, é isso pessoal? É isso, é isso. É isso, vambora. Então vamos O primeiro, Alquimista. Alquimista. Tá. Deixa eu abrir o livro aqui de Skyfall. Eu acho que o Alquimista ele cumpre aquilo que ele se propõe. Com eficiência. Então, eu acho que é um A sólido. Sim, ele cumpre o que se propõe, ele não é exagerado em nenhum aspecto. É bem bom, na real, é bem bom, mas... E ele é bem versátil. Você consegue fazer o Alquimista, ele é uma trilha que usa poções, que ele consegue fabricar essas poções e utilizar elas durante o combate para causar dano, para dar buffs, debuffs e coisas afins. Então, eu acho que ele é bem versátil nesse quesito. Eu vou comentar que ele tem o que eu gosto. Ele não é forçado a gastar PE quando ele não quer. E pode... O que eu não gosto dele é só a economia de ação. Mas para um suporte também não é tão ruim, não. Sendo bem honesto. Se você entender, não suporte. Né? Ele é bom sem ser quebrado. Eu gosto que ele é versátil, cara. Não é opção. Você pode focar em dar debuff, pode focar em dar dano, apesar de não ser a melhor opção. Focar em curar o aliado. Eu acho que a única coisa assim que... O único defeito que eu vejo, a única coisa que talvez puxe um pouco a nota dele para baixo é a questão de, para você bufar, você tem que entregar a poção pro aliado. Tem que estar próximo dele. E isso acaba balanceando um pouco, porque senão acho que até ficaria um... Não acho que até ele poderia piscar uma posiçãozinha a mais aí, subir um pouco. É nessa questão que eu falo da economia da ação dele ser ruim. Porque aí ele pode suprir a ação do aliado, né? E aí ele consome o turno inteiro dele pra fazer uma administração de poção no aliado. Alternativamente, o talento de especialista dele faz com que você consiga fazer tudo com ação bônus, né? Na verdade, faz tudo com a mesma ação. Então, com o especialista, ele cura isso e eu acho que ele comba bem, colocando especialista, e ele fica bem mesmo sem especialista com qualquer outra classe. Então eu acho que isso é o que... Acho que então nesse ponto todo mundo concorda que, tipo assim, ele tem seus pontos altos e baixos, como todas as trilhas deveriam ser para ter um equilíbrio, e ele cumpre o que se propõe com eficiência, então ele é uma categoria A sólida. É o perfeito. Um A sólido. É, bem sólido. Acho que ele provavelmente é o que divide uma trilha ruim de uma trilha boa. Ele é o meio de tabela oficial, velho, pra mim. Sim, concordo plenamente. Então, nesse caso ele não deveria ficar no B, então? Não, porque do B pra baixo tem muita coisa ruim. É que pra mim ele é a definição perfeita de uma trilha boa. Isso. De novo, ele é bom sem ser quebrado. Exato. Talvez nem tenha D, tá? Pode deixar o D aí, porque eu sei o que vai no D. Eu acho que deveria mudar o D pro F. Okay. Pode ser. Pode mudar o D pro F, porque eu já sei quem vai aí. Artesão de guilda, guys. Pô, pra mim é um C. F. Não diria F, mas eu diria C. Tem outros aí que a gente já futuramente já vai dizer que chega no F, ele não consegue chegar no F tanto quanto esses outros. Sim. Mas que ele é ruim. Artesão de Guilda ele é uma trilha que a gente, assim, eu vou dar o meu ponto, vocês podem concordar comigo, podem discordar, que a gente tá aqui pra isso. Artesão de Guilda ele se propõe a fazer algo. Ele é o cara que vai criar e modificar equipamentos, a embuir sigilos arcanos. Essa é a proposta da trilha. Para não ficar inútil durante um combate, eles criaram aquelas armas específicas, que é a vara de pesca, um martelo de ferreiro, uma almofada de alfinete para você dar tiro à distância, só para você não ficar inútil durante o combate. Só que assim,
tudo que ele faz poderia ser feito como poderes de talento de outras trilhas, e essas outras trilhas fariam o que ele faz melhor do que ele. E o que ele faz, ele ainda faz mal feito. Tipo, artesão de guilda, pra mim, ele é uma profissão dentro do mundo de Skyfall. Não é uma trilha de aventureiro. Vou passar a palavra pra vocês aqui que estão na cal comigo. Além disso, ele tem aquela parada de buffar os aliados com essa parte de aplicar sigilos. E ele tem. Ele só tem essas duas skills. Ele só faz essas duas coisas. Ele é bem limitado dentro dos poderes dele. Aham. E ele ainda não faz a melhor função com nessas duas opções que ele tem. Ele não é a melhor em nenhuma. Ele faz pouco e ainda faz mal feito. Mesmo que você chegue em nível 7, ele ainda é ruim. O que eu costumo falar com meus jogadores, quando eu acabo mestrando, é que eu vejo uma coisa que dá pra fazer de bom com o artesão, que é atacar com mais 11. Se quiser, tu pode fazer isso. Mas aí você ataca com mais 11 e não dá muito dano. Então, nem isso seria algo bom. É que eu acho que o artesão, o melhor uso pro artesão é você estar jogando uma aventura que não tem guilda. Ou seja, ele é uma classe que o mundo inteiro tem que estar numa situação específica pra essa trilha ser boa. E ainda assim ela é mais ou menos. Não, ele não tem como ser bom. Bom é impossível ele ser bom. Cara, eu acho que vocês não estão batendo. Eu acho que ele fica útil quando você não tá jogando, quando você tá jogando sem guilda. E mesmo assim, é que eu acho que a reserva que ele ganha é muito baixa. Só fica. Exato. Você não consegue botar um sigilo nível 2 até o nível 4, nível 5. É isso. É isso. O que eu queria. Fale. E os sigilos nível 1 são limitados. Eu não sei que agora com as escolas de magia, se eles vão mexer nisso. Não sei se já temos essa informação. Não sabemos sobre isso ainda. São muito limitados. E aí você no nível 4, nível 5, consegue colocar um sigilo nível 2 em um dos seus aliados. Quer dizer, eu sei que no Suplemento Escola de Magia vão vir novos itens mágicos, novas mecânicas relacionadas a itens mágicos. Eu não sei dessas mecânicas o que vai ser sigilo e o que vai interagir com essa habilidade do artesão de guilda. Pode ser que ele melhore, pode ser que não faça a menor diferença. E pode ser que quando eles resolverem lançar a errata, eles mudem alguma coisa no artesão de guilda e ele fique decente. Mas até o momento, dia 5/4/2025, que é quando a gente tá gravando esse vídeo, ele é simplesmente ruim. Eu queria perguntar uma coisa aqui que eu não tenho certeza. Ao final do descanso longo, você recebe uma reserva temporária de trocados para trocar por sigilos. Essa reserva é de 50 por nível de personagem. Ou seja, se ele tem uma party de 4 pessoas, ele tiver nível 1, ele só tem 50 trocados para gastar em sigilo. Exato. Ou seja, exatamente isso. Ele só pode dar um sigilo para uma das 4 pessoas que ele tá dando suporte? Exatamente. Ele faz o que ele faz mal feito. É um sigilo nível 1. Tipo assim, se ele aplicar em si mesmo essa reserva, ele vai ser um personagem que, por exemplo, ele vai arremessar a arma e a arma vai ter retornável. Essa é a grande habilidade que ele recebeu no nível 2. Ele é terrível. Imagina você estar jogando com este personagem e ainda buffar um aliado. Fora que você não tem uso para as ações bônus aqui também. Mesmo que você... eu não quero o seu DPS, eu quero fazer um personagem que é buffer, debuffer, ou que dá suporte. Você não vai usar as suas habilidades de trilha para fazer isso. Você vai usar suas habilidades de classe, você vai usar suas habilidades de legado, você não vai usar suas habilidades de trilha. Então você poderia fazer a mesma coisa com qualquer outra trilha. Exato, sabe? E ainda melhor. By the way, vendedora Blood. A gente chega lá ainda. Calma, uma coisa de no cada geral, vez. Acho que ninguém discorda que ele é só ruim. Só ruim. Só ruim. Eu só acho ele ruim. terrível, desculpa. Não, Ele calma. É porque acho tem que coisa pior que terrível ele ele não ainda. é. E a gente vai terrível chegar não no que é por causa pior que que ele tem ainda piores. agora.
assassino. Cara, Não, terrível. A gente Antes- conseguiu achar uma opção pra ele, cara. A gente conseguiu achar uma Cara. opção pra ele que ele tá jogando sem guilda. Vocês vão concordar comigo. No mínimo, é terrível jogar. Ser o artesão é terrível. Sim. ser o artesão é Porque terrível. imagina você só poder fazer uma coisa com a sua trilha. Você faz isso no seu descanso longo, depois você nunca mais mexe. E você ainda faz isso com um aliado. É nem contigo. Nem pra Não, mas você. sim, é horrível, mas você tem que É. lembrar que o trilha é só nível 2, gente. Não tem como você trilha nível 1. Não, eu sei. Ela só começa a ter um impacto no nível 4 quando você consegue pegar um sigilo nível 2. E ainda não dá pra imbuir. Mas, mano, acho que já pode terminar com ele, porque ele é horrível. Todos Tá Pra mim, ele concordamos vai que ele é ruim. pra mim ele é C, mas tipo, ele vai ser o último do C. Sim, concordo. Com certeza. Sim. Pezinho e no E D. ele só não é no D, porque no D a gente tem o assassino. Que a gente vai falar Antes de dele agora. você Exato. Ah, pode falar. disserte falar. sobre, antes da gente tacar a posição dele, por favor. O que? O assassino? É, exato. Bota Por ele enquanto no eu vou D e deixar eu ele vou no S+. explicar. Conforme você vai falando, eu vou descendo. O assassino, ele tem uma habilidade. E todos os talentos, todos os poderes do assassino giram em torno dessa uma habilidade. Que é o quê? Golpe tóxico, que é o armamento tóxico. O armamento tóxico, você vai gastar um PE, vai gastar uma das suas toxinas que você preparou, e aí você vai buffar os seus ataques até o começo do seu próximo turno. Ou seja, quando começa o seu turno, todos os buffs que você fez, você perde. Até aí, tudo bem. Só que qual que é o problema? Você prepara uma quantidade de toxinas igual ao seu bônus de proficiência mais o seu atributo de conjuração ao final de um descanso longo. Ou seja, você faz um descanso longo por dia em Skyfall. Ou seja, a sua principal habilidade de trilha só é usada 5 vezes entre descansos longos. E, como se não bastasse tudo isso, além de você ter um limitador de você só poder usar ela 5 vezes, você ainda precisa gastar pontos de ênfase para fazer isso. Então, tipo assim, você... E assim, não é uma coisa que vou gastar 5 vezes, mas ela dura a cena. Não. Vou gastar isso 5 vezes num dia inteiro de aventuras e ela só vai durar esse turno, o turno dos meus oponentes. Quando começou meu turno de novo, aquilo ali já acabou. Lembrando que ela depende de acertar o ataque, ou seja, se você gastar a Exatamente. sua ação bônus para Nossa. isso, você vai ter que gastar a sua ação principal para acertar, vai gastar o seu armamento tóxico, seu PE, e se você errar o ataque, você não tem Tudo direito isso. a nada, a menos que você tenha uma nada. segunda chance de alguma forma. Tipo, sei lá, alguma coisa te deu um ataque com ação livre, ou você É. teve a chance de fazer um ataque Mas- de oportunidade. Mas Só que ainda assim são ultra específicos. O artesão de Mas guilda tem uma ainda é melhor do que ele, por quê? Por que o artesão de guilda não tá junto com ele no D? Porque no artesão de guilda, pelo menos as suas armas, e aquelas armas que eu não gosto, mas você tem elas o tempo inteiro, sem precisar gastar nada. Você tem aquelas armas e você pode usar elas. Sabe? Então, pelo menos isso ele tem de forma contínua. Não é a melhor coisa do mundo, mas ele tem. Já o assassino, ele é pior. Gente, tem uma coisa que vocês estão deixando passar batida no assassino. É 5 por descanso, mas ela está. Se você não usar um combate inteiro, no próximo combate você vai ter 10. Não Não está. está. Ao final de um descanso Mas mesmo longo, assim. você faz 5. Mas não fala que ele dura até o descanso. Não tem duração. Então, se você passar o turno inteiro, um combate inteiro, sem usar sua principal habilidade, você vai poder usar 10 vezes no próximo. Olha que legal. Mas Mas você não precisa vai de 10 ter turnos pra gastar isso. Você não vai ter PE pra tudo isso, irmão. Sim, porque você gasta um ponto de ênfase para usar armamento tóxico,
mais um ponto de ênfase para cada modificação. E aí detalhe, tem uma modificação que custa 1, 2 modificações que custa 2 e uma que custa 3. A que custa 3 você não consegue usar ela no segundo nível, porque o limite de modificação que você pode usar é a sua proficiência. Na verdade, você consegue por causa da habilidade que ele diminui -1. Que não faz o menor sentido ter essa habilidade. Podia ser só. Além de Dois, ruim, é mal dois. escrita a trilha. Ela muda a execução pra uma ação. Aí você não consegue atacar. Não, sem falar que, Então. de novo, ela você vai consumir sua ação bônus pra fazer uma parada que vai durar até o seu próximo turno e que ainda tem chance de você errar, enfim. Mesmo que você pode ir estacando isso. Beleza, você pode ir estacando isso. Aí você vai ter que ficar na campanha inteira contando quantos dias você não teve combate pra você saber quantos bagulho tóxico você tem. E aí Quantas começou o vezes combate, você você vai tem que usar em começar a combate, gastar os seus PM. Fala, pô. Ela é só ruim. E sem falar que as modificações que ela faz não é grande coisa. Tem isso ainda. A melhorzinha é aumentar o dano e é isso, né? Tem É. alguma. Porque, Não, de mas- novo, as Tem modificações uma são que bem deixa meia boca. desprotegido, mas também é uma duração curta. Até o final do seu próximo turno, né? Tipo, muito pouco. Por E 2 PEs. Por 2 PEs. Acho que tem gente que faz isso por. Não, o alquimista consegue trilha que fazer faz de isso. graça. O Tem alquimista trilha que faz de consegue. graça. O alquimista Assim- consegue gastar isso com menos PE e dura mais tempo. Pra mim era fácil de corrigir. E o pior de tudo é que pra mim era fácil corrigir essa trilha. Tipo, você corrige essa parada da lista de incrementos tóxicos. Tipo, corrige aquele custo idiota de recurso que tem ali, que só não compensa. E bota que, tipo, tira esse negócio, tipo, quantas toxinas você prepara. Ou então coloca que você pode preparar essas toxinas a cada descanso. O descanso ponto, que aí você pode fazer descanso curto. Sabe? Mas Eu assim, acho. da forma como a ela gente está já só falou dela. Acho que se a gente se estender mais, não vai dar tempo de falar de todas. Assim, eu acho só que vou todo falar uma mundo coisa. só- Ela ainda é uma trilha que te obriga a ter um atributo-chave de conjuração alta. Devido a esse recurso. Verdade. Porque se você for um combatente, você não vai querer ter 3 de algum dos atributos de Tem isso de ainda. conjuração. No Ou seja, máximo você vai ter 2. Você vai ainda ser obrigado. menos uso. Eu considerei 5, considerando que você pegou 3, que é o valor mais alto de Exato. atributo, e você ainda tem a sua proficiência lá, né? Então, assim, se você, por exemplo, tem 1 ou 2, você vai ter ainda menos usos desse negócio. Sabe? Mas esse negócio de poder guardar já chega naquele negócio do exploit, né? Será que foi escrito para ser assim? Você poder guardar? Acho que foi. Eu acho que não. Acho que você não podia guardar. Se for levar assim, ele realmente é bem ruim, mas se você pode guardar, eu acho ele melhor Não. do que o artesão. As Nossa, regras nem como fudendo. está escrita, você pode guardar, porque não tem nenhum Então, eu momento acho que fala sobre o duração. artesão pior do que ele. Nossa, não, com certeza. Mano, Eu não você acho porque é o não vai seguinte- gastar tanto PE no artesão. Você não Exatamente. gasta PE. Nele, mano, é muito PE, cara. Muito PE. Exatamente. E mesmo você podendo acumular, gente, ou você tem duas opções. Ou você vai ter que ficar calculando os dias que não tem combate, ou então, em um combate, você vai ter que estar pensando, eu uso a única habilidade da minha trilha, ou eu guardo ela para o outro combate, se eu sobreviver a ele. E aí eu quero fazer uma parada, eu quero trazer uma fala do próprio Pedro. No vídeo de formação Fireball, quando eles estavam criticando o porquê que o Bárbaro era a pior classe do D&D. Que ele fala que um dos motivos dela ser a pior classe do D&D é justamente exatamente isso que você acabou de falar, só que com a fúria. Que você ficava aguardando a sua fúria o dia inteiro para no final do dia você ou chegar momentos que você deveria ter usado que ela ia fazer diferença e você não usou porque ficou com medo, ou você usou e depois teve um combate muito pica que você precisaria de ter ela pra usar e você não tem. É exatamente a mesma situação do assassino. Eu acho que é mais Fora fácil o- acabar os PS do que as toxinas. Olhando bem sinceramente, Sim. tá? Beleza, mas você Realmente. concorda que a quantidade de PE que ele gasta é extremamente escrota?
que ele vai gastar? Também. Ele vai gastar, tipo, no mínimo 2 PE. Ele vai gastar no mínimo 2 PE e a ação bônus, ou seja, ele gasta mana e economia de ação pra fazer uma parada que vai durar até o começo do próximo turno. E se você quiser, você tem que fazer de novo. O que muda a execução pra ação é pra você aplicar na arma de outra pessoa. O que é bem horrível. É só ruim. Sejamos honestos. Ele é só ruim. É aquela parada dele ganhar uma ação bônus extra no primeiro turno não faz a menor diferença. E entrando naqueles critérios, ele faz só uma coisa, ele só tem esta skill e ele só faz pior do que todas as outras. Sim. E a única coisa... Pra encerrar, eu tava tentando dar uma olhada nos talentos, é porque tem outra trilha que eu acho que cai nesse problema de só ter uma coisa pra fazer, só que eu ainda acho que essa coisa que ela faz, essa outra trilha, faz bem, pelo menos. Eu achei mais difícil. Nos talentos, essa outra trilha ganha outras opções. Aqui, pelo que eu tô olhando rapidamente, nenhum dos talentos dá uma salvada. Pois é, porque todos os talentos que eu me lembro, pelo menos, giram em torno desse... E olha, de novo, o único motivo pelo qual o Artesão de Guilda é melhor que ele é justamente a economia de pontos de ênfase. Porque a economia de pontos de ênfase do Artesão de Guilda é melhor. O Artesão de Guilda ele não é bom, ele é ruim, só que o assassino é pior. Até economia de ação, porque o Artesão de Guilda ele não... A trilha não gasta ação bônus em nada. Eu acho que é assim. Nem ação bônus, não gasta a diferença, nada. Por que o assassino é pior do que o Artesão de Guilda? O Artesão de Guilda, ele não te ajuda. O assassino, ele te atrapalha. Pois é. Próximo. Acho que eu posso concordar. Amor. Eu acho que todo mundo concorda que ele é a pior trilha de Skyfall. A pior. Cavaleiro Tóptero. Tá. Aqui a nota só descreve aí, depois a gente vai decidindo em qual. Eu acho que é uma trilha consistente. Concordo. Ela não é absurdamente boa, mas ela tem as suas funções, ela faz o que ela está destinada a fazer, o que ela se propõe a fazer bem e legal. A única coisa que me deixa incomodado em Cavaleiro Tóptero é que ela é só especificamente para a Libélula. Se fosse para outras criaturas, além da Libélula, para mim ela seria um A sólido. Dito isso, para mim é um B. Concordo. A Cavaleiro Tóptero, assim, ela é uma trilha tematicamente muito divertida, né? Falando em termos de flavor e lore de cenário, ela é uma trilha tematicamente muito divertida. Matematicamente, ela é uma trilha que, se você quer fazer um suporte, se você quer fazer um DPS, você consegue. Então ela é uma trilha versátil. No que ela se propõe, que é você combater montado na sua libélula, ela faz o que ela se propõe. Ela só não explode, ela só não é explosiva e absurda. E assim, se ela tivesse essa versatilidade que você falou, aí sim seria perfeito. Então acho que a única coisa que trava ela realmente é ela estar limitada especificamente à libélula gigante. Sim. Concordo. Eu acho uma trilha muito divertida. Eu acho uma coisa que pega muito, assim, quando você pensa nela como uma trilha de DPS, é a comparação com outras trilhas. Justo. E ainda assim ela é um excelente DPS de início de jogo, né? Tem isso também. Exato. É que ela não escala tanto quanto outras trilhas escalam. Sim. Mas, assim, se você está pensando em uma trilha para se divertir, uma trilha diferenciada, porque eu não me lembro de nenhuma trilha parecida em outros RPGs que eu joguei. Não tem. Todo RPG, combate montado é terrível. E aquilo, eu acho que Skyfall, combate montado funciona bem. Acho que funciona, é interessante. Então, é uma trilha interessante. Pra você que está começando a jogar Skyfall, fica a recomendação. Assim, o primeiro boneco não é uma trilha complicada de se jogar também. Verdade. Tem um apelo da simplicidade. Bastante funcional, só que com o passar do tempo você vai ver o seu amiguinho DPS do seu equipe causando mais dano que você. Exato. Mas, aí você pode pegar uma multitrilha, pode pegar uma segunda classe, pode fazer algumas brincadeiras assim. Então, assim, ela é uma excelente trilha introdutória, ela é divertida, ela é simples sem ser medíocre, ela é forte sem ser quebrada. Então eu acho que assim,
Eu só não coloco ela no A junto com o alquimista por causa dessa limitação dela estar limitada à libélula gigante. Uhum. A economia de ação dela é boa, a economia de PE dela peca um pouquinho, você gasta bastante PE até, mas nada absurdo. Mas se você olhar o custo-benefício do que ela faz pelos PE que ela gasta, compensa. Exato. Porque ou ela vai gastar PE para dar dano, ou ela vai gastar PE para controlar o campo de jogo. Exato. O início de aventura não é pouco dano. Se eu não me engano, o dano da libélula é 2d8. Isso. Mais um D6 pelo poder da trilha, então é bom. Exato. É bem bom. É que não passa muito disso também, né? Conforme vai passando os levels. Mas Por isso que dá pra botar ela muito mais assim. Não. Mas aí tem outras formas de você estar dando sem depender da sua libélula, né? Mas aí a gente entra em combos com, tipo assim, o descritor montado, combatente, etc. E aí são realidades específicas. Deixa de ser simples. Deixa de ser uma trilha simples, porque você vai ter que combar. Ela é uma trilha com muito potencial. Eu sei que mas os grupos são bem intuitivos também. Sim. É algo que tem que pensar muito pra fazer. E de novo, ela só não é uma trilha A tier A unicamente por causa dessa limitação na libélula gigante. Se ela pudesse ser uma trilha que você conseguisse usar com outras montarias, ela seria uma trilha A sem nenhum problema. Talvez no futuro, de novo, 5/4/2025, ela tá limitada à libélula gigante. Se quando o pessoal no YouTube estiver vendo isso, ela já tiver alguma outra montaria, aí ela é um tier A sólido. Mas nesse momento da gravação, com o material do livro básico, do jeito que a trilha é, sem errata nem nada do tipo, ela é um tier B, ela não é uma trilha ruim. Só tem trilhas melhores. E ela não é uma trilha ruim. Ela é uma trilha boa. Mais uma coisa. Da maneira que está escrito, existe algum ambiente que sua libélula acaba não chegando? Mecanicamente falando, ela praticamente se teleporta, não é? Ela só não chega embaixo d'água. Ela não consegue ficar em locais grandes. Em locais apertados, quer dizer? Ao contrário, ela não consegue ficar em locais menores do que grande. Porque quando você está montado, o seu tamanho se torna o tamanho da montaria. É verdade. Fora isso, ela, por exemplo, se eu estivesse explorando um lugar subaquático, ela praticamente spawnaria lá ou o mestre vedaria? Eu acho que vai de cada caso. Ela não respira embaixo d'água. Então, tipo assim, se ela entra embaixo d'água, ela vai ter as mesmas limitações que qualquer outro personagem que não tem deslocamento de natação e que não respira embaixo d'água. Então, basicamente, ela tem o mesmo problema de todas as montarias da história do RPG, né? Tipo assim, não dá pra invocar ela magicamente. Dá. Ela tem uma habilidade que você, com a chave de invocação, que você invoca ela. Você pode andar com ela, só que você gasta PE pra isso. E não é muito barato, é 2 PE. Sim, mas tipo, você pode summonar a sua libélula a qualquer momento em qualquer lugar. Mas, de novo, se você coloca ela num espaço confinado, você não vai conseguir usar ela. Se você coloca ela debaixo d'água, ela vai ter as mesmas penalidades que qualquer outra criatura que não é aquática teria. Mas eu não vejo... Se eu consigo spawnar ela, eu não vejo por que meu personagem não pode ser dependente dela. Imagina que eu tenho uma classe que eu posso ficar gigante, por exemplo. Eu também não posso ficar gigante em espaços muito apertados. Nem por isso a classe ficou realmente Não, mas o problema não é esse. O problema não é ela esse. ser limitado à libélula. O problema não é ela ser limitada à montaria. montaria. Exatamente. Porque que assim, o Cavaleiro Tóptero, você só monta a libélula. Nenhum outro tipo de animal. Só a libélula. Por isso que ela não é uma classe A. Se você pudesse ter outras montarias pra usar nessa trilha, aí sim. Entendo, mas eu acho que... O animal de montaria hoje, você tem como. Você pega o combate, estilo de um combate montado, mas todas essas habilidades que o Cavaleiro Tóptero ganha, você não recebe. Exato. Entendeu? A gente só tá falando assim. Ela só. Você não vê alto. Isso, ela é tipo a top da categoria B, por assim dizer. Justo. É o que eu tô falando. Ela só não é uma classe A, porque a única montaria que você consegue usar nessa trilha
é a libélula. Entende? Se você tivesse, por exemplo, sei lá, o Velociraptor de Skyfall, se você pudesse usar ele na trilha. O Saulo lá, que a gente viu em Quarta-feira Catástica, se pudesse usar ele como montaria do Cavaleiro Tróptero. Aí, beleza, ela seria uma trilha, um ar sólido, porque você teria versatilidade de montarias que você poderia usar. Uhum. Mas agora Entendo. vamos pro próximo, que senão a gente não termina essa tier list. Eu abro esse cara dizendo que ele é um S, porque comandante é muito sólido, ele é a melhor trilha de suporte, provavelmente. E ele é não só a melhor trilha de suporte, como ele também é top 2 melhores tanques. Exato. Top 2 Ela é não top 1, passivamente, ela é passivamente tanque, porque ela recebe sem gasto nenhum, mais um de redução, e ela pode comandar os seus aliados a fazerem ações, suprindo a economia de ação do turno. No pior dos casos, o aliado dele vai gastar reação e vai se afastar de um inimigo sem tomar ataque de oportunidade. E eu digo mais, ela é legal porque ela não salva, mas dá uma mãozinha pro assassino. Ela poderia fazer o assassino atacar. Ou seja, o assassino ele se torna... O assassino ele é terrível. Se ele tem um comandante do lado, ele se torna ruim. É. Ele aumenta o assassino em uma categoria. É verdade. Contraponto para um comandante, porque pra mim ele é só pontos positivos. Ele tipo Mano, não é excepcional, mas ele é consistentemente bom e eficiente. Mano, eu queria botar ele S+, mas eu entendo a função do S+, ser Assim, pouco a mais. por que o comandante ele é um S sólido, top do S? Ele é uma trilha que faz ele não faz o que ele se propõe bem. Ele faz o que ele se propõe com maestria e ele se propõe a fazer várias coisas. Se você quer fazer um personagem que é totalmente focado em dar suporte, você faz um comandante arcanista, você vai usar magia de buff, você vai usar as habilidades do comandante e os seus aliados vão virar uma máquina de destruição. Você quer fazer um cara que vai estar na linha de frente, segurando a panrada, segurando as wave de inimigo, você faz um comandante combatente, foca todas as suas paradas em redução e você não vai tomar dano nenhum, você fica ali igual uma muralha defendendo seus aliados. E você não deixa seus aliados tomarem dano. Sim, mas aí o comandante não se propõe a dar dano. Essa é a diferença. O nome Mas dele, você pode ele dar dano de comanda, outras ele formas, dá dano através dos outros. Exato. Se você parar pra pensar que ele gasta. Se você parar pra pensar, no turno dele, ele comanda alguém pra atacar. Se ele Você pode fazer comandar isso 2 vezes. a pessoa mais forte da party, se ele comandar o DPS a atacar, em teoria, no turno dele, ele deu, sei lá, 5d6. Quarta catártica, a Mas gente vê mas Abelardo não- comandando os aliados dele pra sentar-lhe a caçuleta. E o estrago é então, grande. Ele ainda poderia comandar 2 vezes, transformando a ação. Então ele exato. consegue dar dano se ele tiver um aliado. Olha isso. Se ele tem um aliado malandro, por exemplo, ele praticamente dá o mesmo dano que o malandro iria dar num turno, se ele quiser. Ele pode mandar ele atacar 2 vezes. Não, ele teria que mandar pessoas diferentes que a pessoa gasta a reação dela. Pois é. Mas ainda assim. É verdade, realmente. Ainda assim, ele pode E ainda fazer. tem Ele pode que- fazer um ataquezinho meia boca ali, só pra distrair o cara com a ação dele. Com a ação bônus, ele manda o malandro bater. Ou se ele tem 2 aliados que bate, ele usa uma ação em cada um. Quando agarra. Eu Pode falar. Cara, é que eu nunca tive tanta experiência assim, com comandante, só tô escutando vocês falar e, tipo, cada vez mais eu tô pensando se isso realmente não dá pra cair um S mais ali. Porque também acho, falou que mano. o problema. Vocês começaram a falar que o problema dele é não causar dano. Eu tentei puxar aqui, se não me engano, eu tenho um talento que se você reduz o dano a 0, você causa A sua redução. a sua redução de dano. Eu pensei, pô, essa é a forma de dar dano dele. Sim, essa é a build de tanque. Dá pra dar um dano legal, porque é o dano. Você vai pegar uma armadura de ossada de sauro, você vai pegar um escudo de ossada de sauro, você vai pegar comandante, você vai buildar só que- tudo que aumenta a sua redução. Você pode pegar. Eu não lembro se é de Tatsunoko, se é do próprio comandante, ou se é de
combatente, esse talento, mas você vai ter acesso. Só que vocês falando aí, tipo, pensando em comandar um aliado DPS bater, dá mais dano ainda. Então, Exato. Não, ele é. Assim, mais ou menos, porque tipo, tem algumas habilidades que o aliado não vai conseguir usar, É. né? Mas, depende da situação, mas ainda assim, você vai poder escolher, você pode fazer os dois. Você pode escolher esse talento e comandar. sim, de novo, Exato. a versatilidade dele, ele se propõe a fazer várias coisas e ele faz tudo que ele se propõe com maestria, por isso que ele é o top S. Eu acredito Ah, que cabe o S+, aí. Eu também, Ele é mano. o melhor suporte do jogo. Não, mas é porque se a gente provavelmente. botar ele no Combate. S+, o S fica vazio. Depois Não, depois no eu acho- final, se a gente vê que Vamos tem outras votar. coisas no S, a gente sobe ele depois também. Eu Ok, acho que a ok. gente pode votar, na real. Sim, vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele aí. Se aparecer outra coisa no S, É. a gente sobe Tá. ele. É que Se eu já não tô aparecer vendo mais ali nada, a gente deixa S ele aí ali. só pro S não ficar vazio. Eu já tô imaginando ali futuramente um S. Mas eu acho que esse vai ser o D. O próximo agora. Devoto. Devoto. Essa é uma trilha polêmica. Eu sou muito fã da temática. Eu amo de coração também. Devoto. Ela, apesar de ser um PE Drain ferrado, esse é o problema dela. Ela tem muito poder concentrado em poucos turnos no combate. Você não consegue ser consistente, manter os seus poderes ativos consistentemente durante o combate. Você vai ficar inútil em pelo menos uns 4 turnos, se você usar a Não habilidade da aula. concordo totalmente Acho que com dá. isso dele ficar Eu acho inútil, que porque dá. você tem que Eu lembrar que se você tiver catarse, você pode com uma ação livre jogar um catarse para ganhar ponto de ênfase temporário. Talvez seja o lance da pessoa que tenha isso, tentar otimizar o uso de catarse para recuperar ponto de ênfase. É uma coisa muito difícil de fazer, mas é possível. Sim. Eu acho que eu consigo descrever o Devoto em uma frase, cara. Ele tem muito potencial, mas ele morre na praia. Eu acho que ele é o famoso. Ele é o famoso bomba. Ele entra, explode e vai embora. Eu acho que ele tem bons usos, cara, mas os bons usos deles ou são esses que vocês estão falando, que é algo exclusivo, ou são algo meio difícil de você enxergar. São bônus passivos que ficam ali escondido, que você não percebe onde pode ser. Tem como você, um Ele é devoto um da B ou caridade, C? a sua par inteira rolar catarse com vantagem. É um bom uso. É o uso que você quer dar pro seu personagem? Não sei. Eu Mas acho é um que bom ele uso fica que no fica B. assim, escondido, pouco visto. Eu acho que ele fica no problema- B. Eu acho que ele fica no B. E ele é o último do B. Por quê? Mesmo que ele seja limitado, igual você tá falando, ele ainda é melhor que o artesão de guilda. Com certeza. E o artesão de guilda ele é melhor do que o assassino. Então ele fica no B, talvez o último do B. Eu tenho mais coisas pra comentar Comente. ainda, que eu esqueci de começo. Além de ele ser uma bomba de pé, ele tem uma das poucas trilhas, poucas habilidades de Skyfall que tem restrições extras. Por exemplo, ele é obrigado a pegar 2 bênçãos. As bênçãos, por si só, tem algumas que são muito boas, mas tem outras que não são tanto. No geral, tudo que você vai querer, no máximo umas 2, e você vai ser obrigado mais pra frente a pegar 3, porque você é obrigado a escolher a pegar a terceira bênção. Ou pegar Você tem que multitrilha. acatar aos ritos de devoção, dogmas e tal, e as expiações para recuperar os poderes. É, Então, eu acho é uma que... restrição extra. Eu acho que o realmente- problema do devoto... O problema do devoto não é a mecânica do devoto. Eu acho que o problema do devoto são as bênçãos das deusas. Também, concordo. Porque assim, eu acho que as bênçãos das deusas de Skyfall não valem a pena pela penalidade de devoção delas, que é aqueles dogmas e
as paradas que você tem que fazer para recuperar o ponto de ênfase. Quando você bota no peso, eu acho que as devoluções dela não compensam. E eu acho que além do problema das bênçãos das deusas, o problema é o custo para você manter a sua aura ativa. Acho que esses são dois pontos que deveriam ser corrigidos nessa trilha. E você dificilmente vai querer manter a tua aura ativa por padrão, porque a padrão ela só te dá proteções em atributos mentais. Você vai querer aprimorar isso para colocar outros, mas tem aprimoramentos que são muito caros. Pois é. E esse... Então, assim, eu acho que assim, ela é o último do B por causa disso. Por que eu acho que ela é o último do B? Se não fosse Porque o consumo exagerado de pontos de ênfase e as restrições das poções das deusas, ela seria uma classe sólida pro que ela se propõe a fazer. Uma trilha, no caso, não é classe trilha. Concordo perfeitamente. Eu entendo entendo a ideia. Eu até então achava que ela ia ficar em primeiro do C, mas eu concordo em última do B, eu concordo. Sim, é porque assim, não... cara, se você compara ela com a Artesã de Gilda, tipo assim, mesmo que ela faça tudo que ela faz em um turno ou dois, beleza, ela Ainda é teve seu melhor, né? brilho, ela brilhou igual uma estrela, queimou rápido, mas brilhou forte. O Artesã de Sim, Gilda dele só é uma biribinha. Mas não, é isso Como? mesmo. Não tem como, cara. É. E outra, artesão, eu e acho se interessante. você for descer ela pro C, você tem que descer o artesão de guilda pro D. Aí se descer o artesão de guilda pro D, tem que criar uma categoria pior ainda pro assassino. Não, eu acho que dava pra colocar ela em primeira do C, mas eu concordo que ela em última do B faz Assim, sentido. aqui a distância dela pro artesão de guilda é muito grande, cara. É que eu Porque assim, pensei, ela ela ainda vai faz fazer- alguma coisa. Ela dá faz pra- algo. É, exatamente, ela ainda faz alguma coisa. Eu pensei em pegar o artesão como multitrilha, mas o devoto ainda é melhor. Pois é. Bom, o que é o próximo? Senão a gente não termina isso hoje. Vamos voltar pra coisas boas, né? Voltando pra Elementalista. coisas boas. Eu acho que é Elementalista o B. é o bicho. Esse eu digo que ele é melhor do que o elementalista, pior do que o combatente, mas ele é um DPS sólido. Não, que depois de Para o devoto é o B aí, não dá pra elementalista, né? encaixar no A, não, cara. Eu tenho uma cartada que eu acho que eleva ele do B. Não dá, mano. Tá, por que você acha que o elementalista é A? O Lucas, ele manja de elementalista, velho. Então vamos escutar o Vamos Lucas. escutar. Então. Eu paro aí, depois eu lanço minha cartada pra ver Não, se eu acho que ele é B. Eu acho que é melhor você dissertar primeiro. Viu? Uhum. Porque assim, elementalista ele é a trilha que interage com todos os 4 elementos básicos. A gente, de novo, eu acho que ele é um B sólido no momento que a gente tá gravando esse vídeo. Porque eu não sei se quando eles lançarem o suplemento, se ele vai ter acesso só a esses 4 elementos. Pode ter acesso a elemento vida. O elemento vida e morte, que é um elemento só. É. Então eu não sei se isso vai encaixar no elementalista. E ainda assim, eu acho que ele é um ótimo B porque ele é versátil. A interação dele é a interação que interage com os 4 elementos. E ele é a única trilha que você, por exemplo, se você aprende aquelas magias, tipo, raio elemental, ariete elemental, você tem que escolher um elemento. Ele é a única trilha que tem um talento que permite você mudar o dano elemental. Uhum. Então ele cumpre magistralmente aquilo que ele se propõe. Cara, é tanto. Eu acho que ele é um B muito bom. Pelos mesmos motivos que o Cavaleiro Tóptero é um B muito bom, eu acho que o Elementalista também é um B muito bom. Cara, se você vê. Oh, perdão, fala. Não, eu acho que você pode falar. Eu falo depois. A capacidade dele de fazer tudo com 2 pontos de ênfase. Porque ele entra no estado, na afinidade elemental dele, que dura uma cena inteira, e todas as habilidades dele passam a ser de graça. Elas já eram de graça, né? Você só pode usar nesse momento. É. E aí, mano, a partir desse momento, ele já
já tem mais coisa que o assassino com menos PE. Cara, um D10 como ação bônus, um D8 adicional também como ação bônus. Tem a aurazinha dele que dá aliados à resistência que você tem. Não, sem falar que em níveis maiores, tipo, você tá jogando como elementalista DPS. Se você chega lá no quinto ou sexto nível, foda-se, eu quero fazer um elementalista que cura. Tem como. É Exato. isso. Tu ainda E devolve aqui- dano. Tu dá 2 D6 de dano no cara que te acertou. Isso como ação bônus, não é nem reação. E aqui é que eu vou puxar minha cartada. Pega tudo isso que vocês pegaram, e eu acho que eu uso o elementalista, mas ele nunca é a minha primeira trilha. Eu quero trazer a Peraí. Oxe. Começa de novo. É que passou um excomungado no carro de som aqui na rua, cortou a gravação. Deve ter entolhado a gravação toda. Pode ir? Pode ir. Depois eu edito essa parte. Pega tudo isso que vocês falaram, e aqui eu vou usar minha cartada. Vocês comentaram aí que eu gosto do elementalista, mas eu nunca pego elementalista no nível 2. Todas as vezes que eu usei elementalista foi numa multitrilha. Porque eu acho que tem a capacidade de dar toda essa versatilidade para trilhas que não têm essa versatilidade. Para personagens que inicialmente não teriam. E tem uma questão em Skyfall que eu vejo muito, que algumas trilhas, quando pega a característica avançada, não valem tanto a pena assim. Uhum. E você pode substituir essas características avançadas que você pode julgar que não vale tanto a pena por tudo isso que a gente falou que o elementalista vai te dar. Então acho que isso sobe ele Você- pro ar. Eu acho Exato. que não. Eu discordo, porque apesar de realmente ser um ponto muito conveniente, chegar até o nível 7 com um personagem não é algo tão comum assim, cara. Tem isso ainda. E mesmo assim, dependendo da trilha, que nem você disse, tem muitas trilhas que não compensam pegar o avançado. Também tem muitas trilhas que compensam bastante pegar o avançado, cara. Cara, mas eu acho Mas eu que tem um ele ponto é uma trilha que... versátil que torna outras trilhas versáteis. Não, e agora Mas- eu sou obrigado a concordar aqui com ele que o elementalista sobe pro ar por um outro motivo. Guilda. Se você tem um elementalista aposentado na sua guilda, dependendo do nível da sua guilda, você consegue pegar talentos de elementalista. E os talentos de elementalista são bons. Ué, você Gente, levantou um ponto Não. interessante. Eu não entendi. Porque tem um benefício de guilda que você consegue pegar talento de trilha de personagem aposentado. Então se você, por exemplo, começou com um elementalista, se aposentou ele na guilda, você evoluiu a sua guilda, foi aposentando personagens até que você chegou num ponto que você tem esse talento que você pode pegar, um talento de trilha, você consegue pegar um talento da trilha de elementalista. Sabe? E aí isso é muito bom. Mas se eu me engano, isso é outra coisa. Isso é quando você aposenta um personagem. Quando você aposentar o teu elementalista, toda a tua guilda vai poder escolher um talento do elementalista. Exato. Sério? Eu Sim. achava que era só pro personagem na hora que você Não. aposentou. É um talento. Toda vez que você, se eu não me engano, é toda vez que você faz um arco de guilda. Aí sim, você vai fazer um arco de guilda. Tem uns talentos que você pode mudar. E tem uns talentos que você tem, são benefícios de aposentadoria. Eu não lembro exatamente de memória a categoria, mas tipo assim, tem umas categorias que você pode ficar trocando. Tem umas categorias que você pega uma vez e ele fica fixo. Mas você ter a possibilidade de poder pegar um talento de elementalista em qualquer personagem, de qualquer classe, de qualquer trilha, é muito bom. Mas você ganha o talento do elementalista e muitos dos talentos dele contam pra habilidade. Então, se você não tiver afinidade elemental, muitos talentos ali vão ser inúteis. Por outro lado, se você tiver uma... Bom, aí é muita suposição, mas... Por exemplo, Cara, frenesia elemental. Seus ataques... entendi, envolve tem que estar em afinidade, afinidade. realmente. Tem que dar afinidade. A aura de cura elemental tem que estar em afinidade. Isso daí não troca, não. Elemento adicional. Ficaria só tem uma que estar em manifestação afinidade. elemental e recarga elemental.
Só teria essas duas opções. Por Então, enquanto. O custo das magias com descritor elemental, ou você recupera cargas de itens mágicos. Mas É. essa trilha, ela me atrai. Pessoalmente, ela me atrai muito pelo que o usuário 73 falou. Cara, ela é barata. Você gasta 2 PE no combate Assim, e você tem todo acesso a muitos recursos. eu acho que ela é um A. 2 desse... Eu acho que ela é um A pelo mesmo motivo que o Alquimista é um A. Não, aí eu discordo pra caralho. O Cavaleiro E Tóptero, pra mim ele é ela- mais interessante, ele é mais divertido. Ele pode não ser o mais forte, mas ele é mais divertido de jogar do que o Elementalista. Sim, mas tipo, você concorda que se você for analisar a economia de ponto de ênfase, a do quantidade de Elementalista é coisas que melhor? você pode fazer. Porque você pode fazer muitas coisas. Só nas habilidades do alquimista você tem várias ações que são ações bônus. Então você consegue fazer diversas coisas. Também, isso é uma verdade também para o Cavaleiro Tóptero, claro. Mas é mais barato e, se eu não me engano, por exemplo, o ataque da Libélula é 2d8. O Elementalista, se ele resolve só aguentar porrada, ele poderia fazer um engolfo elemental e tancar 2d6, mais a proficiência, mais N modificadores que vão vindo do dano elemental. Na minha visão aqui, é que ele está comparando, assim, pelo meu uso, pela minha experiência, o Tóptero, que é uma trilha para níveis iniciais, e o Alquimista, que é uma trilha que eu uso para níveis finais, para habilitar combos e melhorar minhas trilhas que eu já tenho. Por que eu acho Late que... game, com certeza, ela é mais forte do que inicialmente, com Então, certeza. por que eu acho que o Elementalista ele é top A e o Cavaleiro Tóptero não? Primeiro, por causa da gestão de pontos de ênfase, que o Tóptero come mais pontos de ênfase. O Tóptero ele consome mais pontos de ênfase do que o Elementalista. E também por causa da progressão. Porque se você quiser fazer um combatente, ou qualquer outro personagem que for, que é full elementalista, você tem uma progressão. Enquanto que, tipo, o Tóptero ele é nos primeiros níveis, ele é explosivo e aí ele dá uma estagnada. Não sei, eu acho que é uma boa comparação entre os dois, cara. Eu acho que tipo, os dois vão estar colados um no outro. Talvez, tipo assim, o Tóptero seja o primeiro do B e o Elementalista o último do A. Isso. Não, Isso. porque Os dois vão estar colados um no outro. Mas não vai... Eu acho, sinceramente, que o Elementalista sofre muito com a inflação. Ele, tipo assim, ele dá um D10 a mais de dano com uma ação bônus. Ele dá um ataque de um D10 de dano, beleza. Mas vai ser esse um D10 de dano nível 2 e vai ser um D10 de dano nível 12. O problema é esse, ele tem o problema de inflação. Então acho que ele ainda fica no B. Concordo. Eu mesmo estou me convencendo de deixar no B, cara. Eu acho que a gente pode abrir uma votação. Se vocês acham... Depois, com esse argumento da inflação, eu fui convencido. Com o argumento da inflação, eu fui convencido. Eu acho que o maior defensor eu que estava como o maior defensor dele no A, já cedi pro B, porque justamente isso. Tem essa questão da inflação. É que eu penso muito nele como uma classe para corrigir problemas, uma trilha, corrigir problemas da sua trilha inicial, fazendo multitrilha. Mas pegando ele assim desde o início para construir eu preferiria o top. Começar nível. Pegar uma trilha nível 2, eu preferia pegar o top. Entendi. Então a gente bate o martelo de assim, ele tá ali pau a pau no Cavaleiro Tóptero. Ele é a trilha pra você que é fã de Avatar. É isso. É uma boa trilha. Não, ele não é ruim, nunca falamos isso. Não, ele é o bom. Sim, com certeza. Ele é muito bom. Tanto que ele é, tipo assim, a gente tem ali na categoria B o Devoto. Mas ele é muito melhor do que o Devoto. Então, tipo assim, os dois estão no B, mas é uma distância muito grande entre um e outro. Só pra deixar claro. Eu acho que dava pra subir todos aí uma categoria. Eu acho que não dá pra comparar B, Alquimista sobe pra S, Comandante pra S+, Elementalista e Tóptero sobe pra A. Eu aceitaria.
sugestão aí. Subir Porque eu acho esse- que não dá pra deixar o devoto na mesma prateleira que esses outros. Que é o Elementalista, eu concordo pra caralho. Elementalista, Cavaleiro Eu também são bem concordo. Tá, Eu então também sobe, concordo. então, tipo, do Elementarista pra frente, sobe todo mundo uma categoria, é isso? Exato, o comandante, o Depois, comandante. no final a gente resolve o que a gente faz. Tá, beleza. Então o Alquimista Qualquer coisa vira eu vou S, o Comandante vira S+. Isso. Certo. Aí Por qualquer que a coisa gente no não final. cria uma pra baixo? A gente pode criar pra baixo. Eu acho que tá bom Eu assim. acho que dá pra Não, tá muito acho pra que gente. Gente. do jeito que tá agora, eu acho que tá perfeito. Tá, mas aí, Porque- aí fica tipo assim, Só ter o Elementarista. os dois ficam junto com o Alquimista no A, então. Tudo Exato. bem, tudo bem. Não, eu o Alquimista- aceito isso. Pode não? O S+ é aquela indiscutível roubada na sua função. Não, agora, O agora você S falou isso, eu lembrei de uma é- parada. Não, calma. Eu acho O que dá comandante pra é colocar o muito Alquimista forte. como S e dá pra colocar o Comandante como S+. Depois, Eles eu vou estão- argumentar sobre isso depois, vocês vão entender o porquê. Se vocês discordarem, aí a gente desce o Comandante de novo, né? Eu acho que dá pra fazer eu tô a isso. favor O Alquimista E- S, qualquer coisa- S+, eu não concordo, não. Mas o Alquimista S eu concordo. É, porque ele se propõe a fazer, ele faz bem o que ele se propõe. Então acho que Muito, pode botar o muito Alquimista bem. como S. O comandante deixa no S, por enquanto. Deixa o Comandante no S, depois a gente sobe se precisar. Beleza, Ok, beleza. Eu me incomodo mais de ver o Devoto junto com o Top e o Elementarista do que o Alquimista junto com o Comandante. Sim, porque os dois são muito bons, os dois são incríveis. Os dois Certo. Tá justo. Guerreiro Tá Koi. justo. Tá justo. Guerreiro Koi. Guerreiro Koi, pra Essa- mim, ele é S indiscutível. Pelos mesmos não, motivos do É. Elementarista ser A, eu acho E bota, que vale... e bota. Não, prossegue. Não sei. Eu ia falar pra botar no primeiro do S, mas eu me lembrei do Comandante. Não, eu acho que na frente do Alquimista. Porque ele tem as Na frente mesmas coisas do Elementalista, ele tem uma economia de PE muito baixo, só que ele tem. A inflação dele é boa, mano. Uhum. Futuramente ele escala muito bem, mano. Sim. E Assim- tudo que eu disse pro Elementalista de ser um ótimo multitrilha serve igual para o. E ele é melhor do que o Para o Guerreiro Koi. Koi. Eu E vou melhor. até confirmar. Eu vou É, até confirmar exato. uma coisa no Guerreiro Koi. Só por ele ter um talento que interage com marca, isso já deixa o scaling dele muito melhor. E a sinergia de grupo dele também. Tá. Exato. E eu tô olhando aqui o Guerreiro Koi. Ele tem mais habilidades que você pode pegar como guilda do que o Elementalista. Sim, sim. Então por isso Tem que ele tá várias acima do habilidades Elementalista. que não Quer dizer, dependem da afinidade elemental. Se você for pegar um Afinidade personagem, elemental não, no estado você de fluidez. não precisa pegar nenhum talento da sua trilha. Você pode pegar só talento da sua classe. E o fato de você ser um Guerreiro Koi ainda vai ser relevante. Exato. Nossa. Então assim, ele é ali... Eu acho que todo mundo concorda que ele é uma trilha maravilhosa. Perfeito, é ótimo, é perfeito. Ele não é melhor do que o comandante, porque se o comandante, Não. se você tem um comandante na mesma parte que um Guerreiro Koi, o comandante fica potencialmente Nossa. mais forte. Nossa, então. E ele com o Guerreiro Koi, ele interage com outras trilhas ficando ainda mais forte. Então assim, Eu ele diria que até é um o S contrário. sólido. O comandante, ele bufa mais o guerreiro do Guerreiro Koi do que o Guerreiro Koi bufa o comandante. Sim. É, porque tipo, se você for parar pra pensar que os ataques que ele faz, quem faz é o Guerreiro Koi. Então assim, Exato. Aí na temática fica até mais bonito tematicamente. Quanto melhor é o exército, melhor seu comandante. Exato. Quanto melhor o comandante, melhor seu exército. Justo. Caralho. exato. Ok. Então, A gente tá- resolvido o aqui- Guerreiro Koi. Aqui chegamos No ponto problema. Herdeira ancestral, cara. Pra mim, ele é compatível diretamente com o Devoto. Ele é pau a pau Concordo. com o Devoto. Nossa. Eu acho que ele é um pouquinho Eu acho pior que o ele é Devoto. mais- Não. Eu acho que ele é C. Eu acho- Não, eu acho que ele tá no mesmo. Não tem como você comparar ele com o Cortesão de Guilda, cara. Você vai me desculpar. A minha dúvida é: a gente vai Não, comparar com realmente. o Guilda ou com o Devoto? Essa é a dúvida. Não. Não, ele Pior é que pau a pau com o Devoto. ele é. Eu acho que ele fica B. Por mim, ele fica B atrás do Devoto. Eu vou falar que ele fica bem junto com o Devoto pelo seguinte. De novo. Ele gasta muita mana pra fazer as habilidades dele. As habilidades dele duram só um turno. Mas
Enquanto você tiver ponto de ênfase pra gastar pra transformar em ponto de... Perdão. Catarse pra transformar em ênfase, ele vai continuar rodando. Eu E algo que todas talvez as tenha- heranças te dão um efeito passivo permanente. Exato. E aí por isso que eu falo que ele é melhor do que o devoto. Eu devoto. Eu Por também, quê? eu concordo. Todas as heranças te dão um efeito passivo permanente que você não precisa gastar ênfase pra Gastar ativar. PE. Nem PE e nem ação, tirando a cura, né? Tirando a Celeste. Sim. O devoto, aí eu tenho um contraponto. devoto- O devoto ele ganha as bênçãos. E As tem muitas bênçãos. bênçãos que não consomem P. É, mas ainda Então, assim... Mas Mas aí eu vou te equivalente. apresentar um contraponto do Eu acho que contraponto. equivale, cara. É porque, Eu sendo acho bem que honesto, equivale. Mas eu vou te apresentar um Literalmente contraponto do equivalente. contraponto. Pra você Meu ter as problema- bênçãos, você tem que seguir as obrigações das deusas. É verdade. É verdade. tem esse ponto, mas aí é questão pessoal minha que eu gosto de seguir as obrigações de Deus. Não, tudo bem, mas é que eu Eu digo também assim, acho legal, se você for pra mas- comparar as duas, as duas te dão benefícios que você gasta e as duas te dão benefícios passivos. Mas a do Sim, devoto uma você tem tem que mais seguir uma malefícios restrição do que adicional, benefícios. enquanto o herdeiro ancestral você não tem. Mas honestamente, meu problema pessoal com o herdeiro ancestral, além de ser uma opala de PE, consome PE bastante, eu não gosto das habilidades que ele ganha das linhas ancestrais. Eu acho acho eu um acho. pouco impacto, Eu né? gosto um pouco da dracônica, mas das outras eu não vejo. Sim, Cara, não, eu concordo com você demoníaca que é legal. eu concordo com Sabe- você nesse ponto, mas é porque, tipo assim, se você for olhar só o cru da matemática da coisa, entende? Se você for olhar só o cru da matemática, ele é melhor porque, tipo assim, ele tem os mesmos pontos altos, ele tem os mesmos pontos baixos, só que você tem uma restrição extra no devoto que ele não tem. Exato. E sabe uma coisa que a Celeste, pra mim, é a pior. Uhum. A linhagem Celeste. A melhor é a Dracônica. Sem e a dúvida. Demoníaca é interessante. E talvez, ela fique. E aí tem uma questão. Suplemento de escola de Multitrilha com magia necromante talvez também. melhore por causa que a gente vai ter cara. os lords elementais e a gente vai ter outras coisas pra trilhas mágicas. Então, Mas a gente talvez tem que ver o que ele tem fique melhor. agora. A gente tem que ver o que tem agora. É, Eu fiquei exatamente. imaginando você fazer um multitrilha com necromante. Você começa como necromante e pega o demoníaca. Não, mas aí você Você não, não pode ter não o compensa. trevoso. Usar o necromante como argumento não É muito compensa. chato, mas aí é trampo pra você Ah, ter justo, espaço, justo. 5 pra ataque, cara. Mas você tem você o contraponto me lembrou um outro rolê. As habilidades, eu tô olhando aqui as habilidades do herdeiro ancestral, os talentos, nem todos dependem do empoderamento. Então, assim, tem os talentos que não dependem do empoderamento que você pode pegar com benefício de aposentadoria de guilda que são muito bons. O que é um ponto positivo pra ele. Eu tenho minhas suspeitas, mas eu acho que quando o devoto entra em cena, ele é mais impactante do que o herdeiro. Eu concordo, plenamente. Eu acho que Por isso assim, eu a acho gente que o vai devoto ficar fica nessa na discussão e a gente Eu não acho vai que chegar eles no são ponto que desmontados, um... eles são Vamos desmontados. votar. Vamos votar. Assim, na minha Acha? opinião, os O que dois você estão acha? equiparados. Eles não são um melhor do que o outro. Pra mim, os dois estão no mesmo patamar, tipo, igual, sabe? Exato. Exato, pra mim é exato. Mas só pra gente decidir qual vai ficar na frente, vamos dar uma votação rápida. Aixa, devoto ou... Ok, eu vou de devoto. Masmorras, Cara, eu vou de herdeiro ancestral. usuário, Eu me abstenho porque eu não entendo o devoto ainda. ok. Justo. Lucas, Eu vou de devoto pra afinidade. Então é isso. Devoto Ok. ganhou, ele fica na frente do herdeiro ancestral. Qual que é a próxima trilha? Amém. Como diria, né? essa daqui é boa. Tá. Magia técnico. Tá. É Magi técnico, pra mim, ele é o top B. A. Cap B, pra mim, ele é A. Pra mim, ou ele é a primeira do B, ou ele é a última do A por um motivo muito simples. Eu acho que ele é a última do A, na verdade. Retificando o que eu disse, eu acho que ele é a última do A.
por um motivo muito simples. Ele ganha 2 habilidades básicas. Protótipo Magitech. E o protótipo Magitech tem um problema, que é você começar com um protótipo só, em vez de começar com sua proficiência como protótipos. E ele ganha um poder que permite você fazer engenhocas Magitech. E de todas as engenhocas Magitech que tem no livro básico, que já são poucas, das poucas que tem, só uma que presta. As outras ninguém usa porque simplesmente são ruins. Duas. Ah, não, engenhocas, eu confundi. As engenhocas é uma, que é o bolsão. Não. Se você for muito criativo, você usa a bússola de rastreamento. Mas assim, tem que ser super específico pra você usar aquilo. Acho que nem a bússola, mano. Nem a bússola. Então assim, é um poder que assim, basicamente vai começar com um bolsão e alguma outra coisa. Ah, mas tem a lampadinha. A lampadinha tá escrito que você tem que botar ela fixa no lugar pra ela funcionar. E ela ainda vai te consumir dinheiro, aquela bosta. Pra piorar, ele tem um poder que ele ganha o equivalente a uma sinapse de categoria baixa. E as sinapses também são horríveis. Pelo menos como tá no livro básico. Elas são ruins de se usar. Então assim, ou seja, ele é uma classe que tem os poderes básicos da trilha capados e ele tem um talento a menos. Então por isso que eu acho que ela é o último do A. Porque, assim, se você ignorar tudo isso, os outros talentos dela são bons, ela é uma trilha muito interessante, os protótipos Magitech dela são extremamente versáteis, então você consegue fazer um Magitech que é DPS, você consegue fazer um Magitech que ele é mais suporte, que vai fazer outras coisas, você consegue fazer um Magitech full focado em fazer perícias, e aí o Magibot brilha infinitamente. Claro, eu ainda prefiro a versão do Magibot com ficha, mas dá para usar esse atual também, que ele serve ao seu propósito. Então assim, apesar das suas deficiências, ele ainda é funcional, ele ainda cumpre bem o que ele se propõe, mesmo com essas deficiências graves que eu falei na trilha. Eu concordo plenamente. Para mim faço de suas palavras as minhas. Acompanhe o relator. Final do A, então, né? Certo? Isso. Ele é o final do A porque as outras duas são melhores do que ele. E diferente diferente de outras situações que a gente propôs, né? E essas 3 trilhas, elas estão tipo, pau a pau uma com a outra. Exato. Na minha opinião, assim, não vai mudar nada, só falando uma ideia. Eu acho que ela se torna uma S, ou magia técnica, quando você vai fazer um ocultista da invocação. Sim. Tirando isso, aí ele tá ali, pra mim é isso. Ele é um excelente combo com o ocultista da invocação. Isso é um fato, realmente. Malandro. Tem essa trilha, eu vou me abster de opinar. Porque ela assim, eu não sei se ela é boa ou se ela é ruim. Ela não me chama a atenção. Então vou me abster de opinar ela. Eu acredito fielmente que ela é uma trilha. Se fosse pegar só a força dela, puramente, ela é um S sólido. Porque ela é uma trilha desenhada para ser o DPS, o ladino do D&D. E ela cumpre isso bem. E ela escala muito bem também. Mas eu não gosto do design. Eu acho ele sem sal. Concordo plenamente. Perfeito. Então o meu voto é pra botar ela atrás do Magitech. Porque pelo menos o Magitech tem charme. Exato. O Magitech tem charme, o Elementalista tem charme, o Cavaleiro Top tem charme. Ele deveria ser eu não consigo aceitar ele menos do que, no mínimo, top A, porque ele é muito forte. Ele é realmente muito forte. É isso que eu queria perguntar pra vocês. Eu queria perguntar pra vocês. A gente tá analisando aqui o quão forte ela é ou quão divertida ela é. Até agora a gente conseguiu achar um equilíbrio entre as duas coisas. Porque o quão forte ela é, pra mim, eu acharia talvez como ali briga com o inteiro boy. Eu acho que se fosse em dano, eu diria esse mais, assim. Mas ela é versátil? Agora vamos combinar. Ela é versátil? Em dano. Ela literalmente. Se você tiver. Ela é independente. Pode falar. Não, pode continuar, você começou já. Normalmente você vai querer usar isso com um especialista. Aí você, normalmente, se você quer, você tem que querer fazer malandro pra
pra ela ser magistral no que ela tem. Por quê? Você vai fazer um teste, ela é independente, você consegue dar a condição desprotegido no inimigo, que é o que triga todas as tuas habilidades. Você vai gastar tua ação bônus ali, vai deixar o alvo desprotegido. Você talvez seja até expert em malandragem, que é o ataque é feito com carisma malandragem. Então você tem a possibilidade de ser expert no seu ataque, que diminui a chance de falhar na finta. Você gasta 1 PE só e você vai aumentar o teu dano em 2d6. Se você for especialista, você vai atacar com vantagem por causa da condição desprotegido e vai dar mais um d6 ali junto. Ah, tá, agora tem uma Se pergunta. você tiver setup do seu time, você não gasta nada pra dar 2d6 de dano. Quem Então, viu a alma gélida falar sabe uma- bem o que significa esse setup. Posso falar 2d6 uma coisa que vai E é ela tá 2d6 muito de início, porque isso daqui escala absurdo. em bônus de proficiência, exato. Mas agora tem uma Só- E tem pergunta. talento que aumenta esse dano Tira- ainda. Esse dano Tira a dela, ideia de você precisar usar o Finta Maliciosa e tira a ideia de você precisar de alguém para aplicar protegido. Você faz ela como multitrilha. E aí é um argumento, é um super trunfo aqui que eu vou usar, que eu acho que nem sei se ele deve ser levado como consideração. Pugilista agarradinho. Não, sei não, onde não. eu tô estacionando. Pugilista não entra na Agarrada. equação. Pugilista não entra na equação. A Quando gente já pessoa tá definiu sendo por quê. agarrada, ela fica desprotegida. Se alguém agarrar a criatura que você tá batendo, ela fica desprotegida. Não acho que o pugilista deve ser A gente considerado. não combinou que a gente estava proibido de falar de pugilista até chegar no Tá pugilista. proibido por falar de pugilista. Deixa quieto. Ok. Ó, mas isso significa que o que a gente tá falando até agora são só coisas boas. Ela é possível de combar com várias coisas, ela tem bons talentos, Uhum. ela tem um bom scaling nas características avançadas. Tipo, Por isso que eu acho que ela deveria ser S. É, eu mas também. Não, mas é que eu não me vejo. Eu me vejo mais jogando me atraído a jogar com o Cavaleiro Tóptero, atraído a Mas jogar com ela- Elementalista ou com Magibot, É. não por Mas- dano, não eu por dano, concordo, só tipo, por jogar. É que assim, ela é o clássico. Ela assim. Caminhão de dano. O problema da. É, Qual que é o muito problema dano, muito do dano. malandro pra mim? Ele é um monte de número. E só. É. Ele é sem sal, ele é sem graça, ele é sem tipo, gosto. O malandro eu devia ser queria- o assassino, essa é a verdade. Obrigado, concordo. Eu acho que dá pra exato. juntar as duas filhas. Deleta o Mas, tipo, assassino o e. malandro pra mim. O malandro pra mim, é o que vocês comentaram, que ele era pra ser o ladino. Só que tem um problema pra mim nesse quesito, que é. Você pega o malandro, você vai querer fazer com. Provavelmente, vai querer fazer como um especialista, justamente pra pegar expertise em malandragem. Só que tá, tudo o que te remete a um ladino, se você for fazer um malandro, vem do especialista, não do malandro. Exato. Exatamente, de novo, ela é um A monte de única coisa que o número. malandro te dá, a única coisa que o malandro te dá é uma quantidade absurda de dano, que me pode até pensar se não deveria ser uma trilha de Ele- patente. Não, uma tá, trilha de agora sim. É porque, Primeiro, rapidinho, só pra complementar, que a complementa. única coisa que te. A única coisa na trilha em si que te remete a ladino, que te remete a um especialista, são os talentos. São os E a talentos parte de que caminhar remete a furtivo. ladino. Mas as habilidades que você ganha passivo, que você não tem que escolher, não te remete a um ladino. Você pode Exato. pensar em ladino por causa do especialista e não por causa do malandro. Eu acho que, assim, se a gente fosse considerar só a força dela, ela seria S, S+. Mas a gente está considerando a trilha como um todo. E isso faz ela cair muitos degraus. Pô, Sim. até o A. ela cai muito degrau, mas ela não tem como ser menos do que top A, porque, cara, ela é um pouquinho difícil de usar porque você depende de colocar a condição desprotegido no seu inimigo. E pra uma Não é tão party difícil. iniciante, tipo, tem vários recursos, Mas mas não- por uma não party é isso. iniciante, talvez isso seja difícil. Mas é que Só nem é que isso. Eu não acho. o ponto que eu quero chegar é, ela é uma trilha fácil, consistente, tem bons talentos, escala bem, não tem como ela ser menos do que S. Mano, é que aí que tá. Cara, É que a força dela é muito forte.
Mas ela não Eu posso tem propor. molho. Eu concordo, eu voto pra botar ela top A. Eu posso propor algo aqui. Eu comecei falando que, assim, em questão de força, a briga dela era com o Guerreiro Koi. E eu até acho que ela melhor que o Guerreiro Koi. Bota ali no fim do S. Nossa, No fim, não. bota no ela pra fim, trás. Pra mim ela é. Mano, pra mim ela é. Eu aceito ela no Que essa é máximo a top A, mano. Eu queria colocar ela no final do A, na minha opinião. Cara, Só o pior pela assim, não ser por interessante. mais que eu concorde Não, mas é que muito ela é sem graça, assim, como diz aquele cozinheiro lá, falta tempero nela, sabe? Exato. E diz assim, ela não é uma trilha que tenha identidade própria. Tipo assim, Mano, vamos comparar. Mano, vocês estão em falando termos de comparar flavor, ela. ela não tem flavor. Mas não Comandante. dá pra ignorar que ela é um pacote de números matemáticos extremamente forte. Isso eu concordo, mas não dá pra comparar ela com o Guerreiro Koi, com o Alquimista, com o Comandante. Eles são muito bons, eles são versáteis, eles dá pra fazer muitas coisas e não são só uma pilha de números. Concordo. Esse é o único ponto negativo que eu escutei até agora, além do design, né? Ela só faz uma coisa, ela só bate desprotegido e ela só faz isso. Então eu acho que ela cai pro Fora- último do ar. Fora do, Aí, fora assim, do agora combate, você ela não me- faz Mas mais é isso. nada. Mas a questão é, nisso que ela se propõe a fazer, provavelmente ninguém faz melhor. Não, beleza, mas É. aí que tá. Mas aí a gente Meu botou o ponto. Devoto que faz exatamente a mesma coisa, só que gasta PE. Agora eu Mas vou, não sei agora eu se vou não falar tem por que jeito que ela é o de último do ter ar. foto. Eu acho que o que o Ela Devoto é vai fazer mais ela é extremamente forte, ela é extremamente absurda, só que ela é unilateral. E além dela ser unilateral, ou seja, ela só tem uma play específica que você consegue fazer com ela. Ela não tem sabor nenhum. Ela é sem sal, sem açúcar, sem graça, sem tempero. Então assim, quando você comba essa limitação, que ela é uma trilha monocaminho, enquanto as outras trilhas são versáteis, né? Até a porcaria do Artesão de Guilda, que é matematicamente ruim, ela é versátil. O assassino, ele vai pro extremo oposto. Tipo assim, ele é uma pilha de números jogada na folha de papel. Sem cor, cinza, preto no branco, sem graça. Ele seria equivalente àquele doce que você compra e ele não tem gosto, ele é só muito açúcar. Açúcar, 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 açúcar. E não É dá tipo pra sentir algodão um doce. desgosto. É tipo algodão Algodão doce. doce é legal. Você é criança, você acha algodão doce é coisa. Ai meu Deus, algodão doce. Aí você vai comer, você tá comendo aquela monte de açúcar que gruda na boca. Eu concordo com vocês aqui. Eu acho que a nossa discussão é desse tipo, se ela é o primeiro do A ou o último do S. E pra mim, assim, questão de utilidade, o que ela se propõe a fazer, apesar de eu não gostar do que ela se propõe a fazer, ela tá mais comparada com os do S do que com as do A. Eu Pra também mim, ela acho. tem que ser Aí acho que a gente tem que abrir uma votação. Eu Usuário. queria Eu colocar acho ela... que a gente coloca ela no top A. Coloca ela no eu top queria A com uma colocar ela- ressalva. Por quê? Porque ela é melhor do que as trilhas do A. Apesar dela ser Discordo, sem mano. graça, ela é melhor do que as trilhas do ar matematicamente. Porém, ela é unilateral. Então, Mano, tipo assim, ela não é tem que- versatilidade. Eu concordo em colocar ela no top A por causa de vocês, mas na minha opinião, as do A são mais. Eu consigo fazer algo mais legal com a do A do que com a do que com a Olha, malandra. Eu vou deixar assim, eu ela vou no colocar ela S. no top A pra não botar ela Não, no não. S. Senão Não, colocaria ela você- no vamos- último do A. vamos Depois, fazer- depois a vamos- gente não. discute disso. Não, você não vai fazer isso. Eu sei o que você quer fazer. Depois a gente vê. Vamos fazer uma votação. Mas tá 2-2, é o usuário quem decide. velho. Usuário, a gente precisa de ajuda. Oi. Malandro. Eu sei, eu estou vendo aqui. Eu cheguei há pouco tempo, mas eu estou vendo. Malandro. O que tem o malandro? Ele é extremamente bom, estupidamente forte. Mas ele é unilateral. uma classe. Ele é mecanicamente alto. Ele é mecanicamente S, tipo, indiscutivelmente S. Sim. Talvez S+. perca só pro comandante em questão de mecânica. Sim. Mas ele é uma classe muito unilateral que só faz uma coisa. Isso dá pra fazer- Ela só serve dentro de combate e mais nada.
Outra coisa, ela só faz uma coisa de uma forma. Exatamente. Você fica apertando o mesmo botão, o combate inteiro. Nem é apertar o mesmo botão, você tem que apertar uma sequência de botão e a mesma sequência de botão. Ela é combate aquele inteiro. personagem do Street Fighter que, tipo, você vai jogar o personagem com Street Fighter, ele só tem uma sequência de comandos que ele dá golpe. Ele só tem um golpe. Aham. Ele só tem um Quadrado, golpe. quadrado, quadrado, quadrado. Não, é quadrado, bola, quadrado, 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 bola, quadrado, 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 bola, que É. às vezes você vai fazer uma finta maliciosa. Eu acho que, gente, ela é o último do ar, não tem como. Por mais que ela seja forte no que ela faz, ela só faz uma coisa de uma única maneira. Não tem como ela ser menos do que a última do ar. É o último do ar. Eu vou brigar pelo primeiro do ar. Calma, se o problema é o fato de que ele tá sempre usando a finta maliciosa, na verdade, quando você está, por exemplo, furtivo, o alvo não está desprotegido pra você? Então, mas é que Mas tá. não compensa Ela só usar isso causa no meio dano do se você combate. bate com alguém. Se você. Nessa situação. Protegido. Esconder-se é ação. Esconder-se é ação. Só tem que pegar Não, uma... se você for especialista. Exatamente, mas aí você vai comparar. Não tem, porque eu acho que Calma. essa discussão não tem muita pena, porque você tem que subentender que quando você está jogando com um malandro, você vai atacar o alvo desprotegido. Seja porque ele já vai estar, seja porque você vai usar. Dificilmente vai passar um turno que você não vai atacar o alvo desprotegido. O ponto Isso é, se você ela só não errar, serve sim, pra. cara. A única função dela em todo o jogo, porque assim, Skyfall a gente tem cena de interação social, cena de exploração, cena de combate, cena de perigo complexo. Tem a cena de descanso. De todas as cenas, ela só brilha na cena de combate, e dentro do combate ela só brilha se ela bater em alguém desprotegido. Vocês lembram que quando a gente falou do assassino, que se ele erra o ataque com o veneno, ele não faz mais nada. Se você erra a finta maliciosa e não tem mais ninguém pra deixar o alvo desprotegido, o que você faz? Tá, não, Só mas que você eu não acho que quer assim, comparar ela com porque, assassino. Ao contrário, mas aqui você faz um ataque, cara, com proficiência dobrada. Tem esse ponto. Não, É, mas não você tem como pode- comparar ela com assassino, cara. Não dá. É difícil. Se você tirar um num dado, se o cara tiver uma proteção de sabedoria muito alta, Eu acho mais difícil, cara. Não dá pra, nesse sentido, não dá pra falar assim, porque é difícil. O assassino, você tem que acertar algum, mas nesse aqui você pode contar que ele já tá desprotegido. Se você Eu tô olhando. ataca com parada. O foda é Eu que acho que vocês estão indo pelo caminho errado. Calma. Vamos lá. Se você for especialista, você consegue se esconder. Acho que até é uma ação livre, né? Não é nem ação bônus. Isso. Não, não, tá. Se você bom, for combatente, você consegue usar uma mão livre e, se me engano, fazer manobra. Tem um estilo de combate para isso. E aí você consegue derrubar o cara e aí ele tá desprotegido físico. Se você for ocultista, você consegue fazer aí umas coisas. Não é muito bom, não. Mas você Não, entende. várias. Não dá. Mas não peraí. dá. Aí vamos lá. Aí Eu acho você que tem que pensar que RPG é um jogo de equipe. Se você tem um cara, por exemplo, que tem raio elemental de terra, o alvo fica desprotegido. Então, assim, eu acho que essa parte não é o suficiente para criticar. Mas eu colocaria ele no B, porque ele simplesmente ter número alto não quer dizer que ele é necessariamente Não. divertido. Aí eu discordo. B é demais pra ele. Mas o B último não dá. do A eu Não, concordo. mas B não É porque dá, assim, B não dá. pra mim, ele- as então- trilhas que estão no B, Não, Oswald, é porque não. acontece. As trilhas que estão no B, elas estão lá porque as habilidades dela ou são muito restritivas, tipo assim, elas entrou, usou, não faz mais nada, ou elas consomem muito ponto de ênfase, o que não é o caso do assassino. Eu acho que pra, assim, juntando tudo que a gente falou até agora, para tentar encerrar aí pros próximos, acho que dá pra fechar um acordão ali no primeiro do A. Eu acho que não dá pra sair dele do último do S para o último do A. Aí eu acho que é uma discrepância alta ali. É só porque ele é forte? É, cara, mas não tem jeito. Você vai fazer uma lista de melhores trilhas, tem que considerar Mas isso. é que só dá pra fazer Porque de se põe a uma fazer forma. ele, acho que é Só dá pra fazer divertido, de não é, uma mas forma. Eu É acho uma que forma, ele não entra é no tão- último do ar justamente pelo fato de que só tem um botão que você aperta. Ok, só dá pra- vamos deixar assim. Último não, do ar, beleza. por tudo isso, colocaria mas assassino, mas não- é uma menção honrosa de que
tem muito potencial de dano isso aqui. Assim, Sim, Só, mas por sim. que ele é o último do A? Ele é uma pilha de números. Ele depende da classe pra dar tempero. ele é um algodão doce das trilhas. Vamos lá. Agora... ele é o algodão doce das trilhas, é isso. Agora vamos lá. Mestre das armas. Essa daqui eu não tenho proficiência pra opinar também. Mestre Mano, das pra mim ela é armas. B, top B, mano. Eu não falta coisa sei pra se o fazer Mestre ela. das Armas é top B. Eu iria Porque ficar no eu top B acho que ele é também. melhor do que as trilhas que estão no B, Beleza. por Mas causa eu do... acho que ele é melhor que o. Pode falar. Não, pode falar, continue. Conclua aí seu pensamento. Não, é só que eu concordo com o que você disse, ele não ser melhor que as B, mas eu não sei se ele é melhor que as A, tá ligado? Porque ele tem alguns. Ele não é muito bom. Dá pra dar muito dano, que nem o malandro, mas é muito específico. Eu acho que ele é o, Exato. acho que ele é o verdadeiro top B. Exato. Eu concordo. Tipo, pra mim, na Que minha ele experiência, tem uma cara de ser uma classe muito divertida, que tipo, você é aquele cara que sabe usar todas as armas que existem. Aham. Mas tipo assim, quando você vai olhar a versatilidade dele, comandante. Exato. É tipo, porque combatente. pra mim, a minha experiência com o Mestre das Armas é que meus jogadores pegam o Mestre das Armas em duas situações. Ou ele já tem um combo na cabeça e o Mestre das Armas possibilita esse combo, possibilita esse personagem. Como, por exemplo, você quer fazer um pistoleiro com 2 pistolas. Você tem que pegar Mestre das Armas para ser viável. Ou então, quando você pensa um jogador que vem de D&D, vem de D&D, eu quero fazer um guerreiro. E aí você faz o guerreiro genérico. É o Mestre das Armas. É isso. É top A. Essas são as duas opções. E eu, Exato. na minha experiência. Ela tem poucos botões, apesar de não ser só um botão, ele tem poucos botões, e mesmo assim, se você aperta esses botões, não são tão bons que nem o malandro. É isso, top A. Próximo, A Mestre mensagem das que- Feras. Mestre das Feras é um S. Pra mim não tem como. S? S. Mestre das Feras, ele é muito bom. Ele é um bom DPS, ele é um bom suporte. Ele faz o que ele se propõe muito bem e ele é versátil. Concordo, eu concordo. Não, S. Eu, Último S pra mim. Último S. Eu tenho pouca coisa pra opinar sobre isso aqui. Eu nunca li as fichas das feras e eu li pouco das skills do mestre. Mas S de cara? Alquimista, guerreiro, COI, comandante? Uhum. Não, eu acho que é A, mano. Top A, mano. Top A. Mas- Porque ele mas pra consegue mim- fazer o que o Tóptero faz, só que com mais versatilidade. E pra mim, o Mestre das Feras é algo que sempre me interessou. Eu acho divertido de jogar. Só que eu nunca joguei. Eu mestrando, nunca um jogador meu jogou. Mas eu bato o olho, não me parece ser tão forte. Cara, Dizem o contrário. Vocês com mais experiência dizem o contrário. Elabore. Tipo, me compensa. Ele é bem fortinho, tem muitas habilidades que fazem você dar um daninho legal. Ele é muito útil para fintar, para deixar. Ele pode deixar o inimigo desprotegido. ele Eu tem vou muito falando, controle cara. de campo. Muito Perfeito. controle de campo. Ele pode mandar o cara pegar a poção do alquimista. Tá ligado? Se você pegar combate montado, você vai ter, além dos benefícios de E ele brilha fora do combate. Montado. E é Ele muito brilha legal ter fora. um patch. É muito legal ter um patch. Eu tenho E a experiência. Aqui, eu acho Galera, que bora a gente vai acelerar. definir aqui, a gente já usa até um gancho para a próxima trilha. É que eu tive uma experiência minha última ficha que eu montei, eu fiquei muito tempo em dúvida entre fazer o Mestre das Feras e o Necromante. Porque essa ideia de ter as criações, o pet, os animados, o pet, que eu gostei, eu fiquei muito na dúvida das duas. Por que eu falo que quando eu bato o olho, Mestre das Feras não parece ser tão bom? Porque logo abaixo dele tem o Necromante. Exato. Eu acho top tier A. Top tier A. Tá, pode ser. E aí o Necromante a gente coloca tier S porque não tem como. Melhor tier S, na minha opinião. S. Não, o Necromante ele é S, não tem como. S+, S+. Não. Nossa, ele dá. Mano, você consegue fazer ele qualquer classe, dá muito dano, consegue tancar com ela, porque tem aquele que você transferiu desse dano. Eu acho que ele é você top toma S, na verdade.
Top Dá pra fazer um S. teste da hora. Top S. Pra mim é top S. Pra mim é top S. Não tem como. Really? Você Eu consegue acho, fazer. eu acho que dá pra manter ele no S+, S+, dá pra ele não. Top S+. tocar o S+. mano. Ele Eu merece, posso- ele merece ficar pelo menos por um tempo aí. Top S+. Você- Não. Top S+. Pensa. Top S+, ok. Porque quando você tem. Considerando que você tá nos níveis iniciais do jogo, você conjura 2 e manda os esqueletos bater. Farma. Não. O bagulho não é nem o dano. Por mim, reduzir até esse dano pra eles baterem mais. Bater Uhum. mais. Farmar marca. Quando você estaca a marca e você junta todas elas na tua criação, você guarda ela, porque os esqueletos duram até serem destruídos. É Eles não são verdade. como as criações comuns. Ele é Eu S+, queria não comentar tem uma como. coisa que eu tava vendo recentemente no Necromante. Ali diz que o custo de, por exemplo, para aplicar mais 5 cargas de vida adicionais, custa 5 marcas. Mas não diz que você só pode aplicar 5 marcas. Você pode aplicar 10 marcas e dar mais 10 de cargas de vida adicionais. Não tem nenhum momento dizendo que você tem um limite de habilidades que você consegue aplicar ou de aumento de dano. Não, acho que o Então, teto é. Acho que o teto, 10, o teto que você mais consegue 6 colocar é na tabela. A diferença é que você É, pode não colocar tem 5. Não, apesar de. Não tá escrito, mas eu interpretaria assim Eu acho também. que não. O teto, o limite é o que tá na tabela. Mas a diferença é que você pode colocar 5 marcas em carga de vida. Aí depois você coloca 5 marcas em dano. Aí depois você coloca 5 marcas em habilidade. E você pode chegar um momento que você pode ter aquela tabela inteira num reanimado. Eu acho que não, porque, por exemplo, se eu coloco a primeira vez, eu boto 3 marcas e eu quero adicionar mais 2, eu não vou gastar 5 pontos, eu vou gastar só 2 pontos. Se eu quiser adicionar Não, é mais porque 3, aquela tabela é uma 3. progressão. Então, por exemplo, se você coloca uma marca Não, hoje se fosse em pontos. progressão, se fosse progressão, não tinha escrito custo em marcas. Custo Eu já levando em conta que você vai discuti. comprar. Eu já discuti exatamente. Eu tive esse exato diálogo com o Masmorras e ele me disse que, pelo menos para até que venha a errata, era essa regra que o Masmorras comentou que a gente ia seguir. Mas eu concordo que a palavra custo em marcas faz você pensar que você pode comprar de novo e ir comprando. Por É. exemplo, eu tenho uma marca disponível, eu compro um aumento de dano. Na próxima, eu chego na vendinha e compro mais um D6 de dano. Mas eu acho que essa discussão é meio que redundante, porque a gente vai ficar Exato, discutindo mas e enfim. vai continuar concordando que ele é S+. Eu tenho uma pergunta aqui. Uma pergunta para tentar tirar o necromante aí do S+. Vocês não acham Não que tira. nos níveis iniciais, gasta muito PE, não? Nossa, Não. você vai usar 1 PE para conjurar Não. um reanimado e você gasta 0 PE para comandar ele a atacar. Só que você comanda, só que aí você basicamente só tem um reanimado nos níveis Você, iniciais. no primeiro turno, o primeiro turno do combate, você vai ter um reanimado. Você vai entrar o primeiro turno da mesa que você jogar. Você vai entrar, castar, reanimar corpos, reanimou o teu esqueleto por 1 PE, atacou com ele. No teu próximo turno, você reanima outro, ataca ou gasta mais 2 PE para que ele faça para comandar também. E, enfim, aí você já tem no teu primeiro turno, nos teus 2 primeiros turnos, pelo menos 3 marcas. Você tendo essas 3 marcas, você já pode aprimorar alguém ou guardar ela pro fim do combate. Tem a capacidade, tem a Mas vamos lá, pensa de você... aqui, Assim, o ponto se que o seu mantém necromante- o necromante no S. Quanto mais E se- tempo o seu reanimado fica vivo, quanto melhor você gerenciar eles pra eles ficarem vivos, mais marcas você acumula e mais forte eles ficam. É possível que você conjure um reanimado no nível 1 na primeira sessão e ele fique até o nível 12 na última sessão. Isso é possível. Pois será é, que, eu exatamente. fico em dúvida, cara. Isso me faz muita dúvida. Será que isso não é uma errata que vai ser a qualquer Não, momento? porque tá escrito na tag do reanimar corpos, até ser destruído. Tipo, não, Talvez isso já- venha numa errata que seja tirado, muito mas roubado. tá. No, uma no informação que presente está no momento, lugar. 5/4 de 2025, ele é S+.
Pra No gente não futuro- ficar se repetindo aqui, além dessa questão que, pô, eu acho que, assim, nos níveis iniciais, sei lá, nível 2, 3, quando você tem pouco PE, acaba sendo um custo elevado. Porque é proporcionalmente. Você, pô, no turno 4, você falou, em 2 turnos, você gastou 2 PEs, mas aí no terceiro turno, você Você tem que gastar pode mais ganhar 2 PE para com demorar. catarse. Aí já foi, aí nisso tem PEs de 9, entendeu? É isso que eu tô Catarse, falando. Mas eu também não acho um habilidade do problema. necromante, que ganha Eu também não acho que isso PI. seja um problema. Eu fiz a brincadeira, eu também não acho que isso seja um problema. Isso dá pra gerenciar. Mas o único problema, assim, que eu vejo pro Necromante é que ele não é uma trilha muito convidativa para iniciante. Que é muita opção. Muita coisa que você pode fazer. O iniciante Concordo. pode Tem- travar um pouco. Muita mas coisa vai pode ser agilidade muito... de Eu acho planejando que tudo. Eu acho que ela é muito. É que eu não sei, porque eu amo, não necromante em si, mas eu amo invocador. Em qualquer anime, série, filme, RPG, eu amo invocadores. Então, pra mim, o necromante, ele era convidativo da primeira. Eu bati o olho e falei, é ele. É a minha alma gêmea. Eu Mas eu não sei concordo. pra outros players. Na Eu minha acho que, experiência como cara- mestre, eu já tive 2 players que jogaram de Necromante. E nas 2 vezes houve a situação. Tipo, é uma classe legal, é uma classe divertida, que evoca memória, personagens, etc. Eventualmente, você vai jogando Skyfall, eventualmente você vai querer jogar de Necromante, mas pro iniciante, que não tem tanta experiência em RPG, pode ser uma experiência que vai travar combate, porque aí não vai ter essa capacidade de planejar o turno anteriormente. O Necromante tem bastante opção do que fazer. Isso é ótimo. Só que Depende pro do- iniciante pode ser algo que também Ele afasta do o iniciante. ou Tem ele é top, iniciante ou ele é que top conhece. S, ou ele é S+. Eu acho que é o único problema do Necromante. E nem é um problema isso por si. Pessoal, Tem muitas regras duvidosas, porque justamente, que nem você falou, ele tem muita coisa, ele é a única classe a única trilha, desculpa, que consome as marcas pra... Não, que não é. consegue consumir. Tem Tem? outras, tem outras que consomem marcas. Ok, então esquece. cara, Ele tem muitas versatilidades, S, mas não tem como discutir. Não, Eu acho que o único asterisco é esse que para alguns iniciantes pode ser. Exato. Tirando isso, aí sem discussão. Pactuado é B. Pra mim, não tem como. Nossa, pra mim ele é um C, velho. Não, porque ele é mais Eu versátil que o vou artesão colocar de guilda. Rapaz, aí ele fica na frente do C. O Pactuado ele é B por causa que ele cai no B pelo mesmo motivo do que o... O malandro, só que ele faz pior. Exatamente. E aí, pra mim, ele vai pro C. Se ele fosse o Não, malandro, porque ele o ia pro artesão B. de guilda, a discrepância dele pro artesão de guilda é muito grande. Aqui, né, eu Mas nunca concordo, eu nunca acho que vi ele vai pro C sim. ação. Eu nunca Eu vi um também participante acho. de ação. Para ajudar, aqui a discussão tem que ser: ele tá mais próximo da sessão de guilda ou do herdeiro ancestral? Nossa, Ele tá bem mais próximo do artesão de Não, guilda. então é isso. Ele tem, mano, pensa. Ele Então, tem os malefícios do malandro, os malefícios do devoto, de ter que seguir restrições. Tem os malefícios de gastar muito PV. Mano, e não faz nada bem. E ele só tem um caminho também, né? Então, deixa ele aí A no única- C e vamos pro Protetor dos A única Ermos. coisa, só pra dar uma coisa, a única coisa que salva ele é a ideia, que é muito legal. Acabou aí. É o clássico exemplo de uma boa ideia mal executada. Exato. Protetor dos Esse- Ermos. Esse eu vou defender, tá? Eu quero pôr ele, tipo, próximo do top A, assim. Eu acho que o Talvez Protetor dos Ermos... talvez Agora eu vou ser mais ousado. Protetor dos Ermos, ele é uma trilha de exploração. Ele é Exato. excelente em trilha de Também. exploração. Também. E ele também é versátil. Pra mim, ele é S. Oh, obrigado, masmorras! Eu ia dizer que ele era top A, mas se vocês quiserem colocar S, eu não critico nada. Eu concordo. Porque assim, ele ele pode não ser é, S, ele é uma trilha muito divertida. Ele é uma trilha que tem seus pontos fortes em combate. E em cenas de exploração, ele é de fato a melhor Nossa. trilha de exploração.
A única coisa que me deixa triste é porque a forma híbrida dele me lembra um pouco um druida. Só que não é exatamente um druida. Nerfado, né? É meio Eu queria um nerfado. druida. Eu queria um druida. Eu queria poder me transformar num urso. Eu queria poder me transformar num rato. Ele só não é S porque ele é um druida nerfado. É. Só não é S mais Eu porque tenho- ele é um druida Mais, nerfado. S+, no caso. S+. Eu tenho uma Beleza. dúvida aqui. Eu tenho uma dúvida pra vocês que já jogaram, vão introduzirmos. Eu queria jogar, queria experimentar, porque me chama a atenção, parece ser legal, mas ela não é dependente do caminho natural que você escolhe? Não. Não, ele Ela, só bufa. ele é um boneco normal até fora do caminho normal, do caminho natural. Com o caminho natural, ele vira um a Monstro. mais. Nossa, ele vira um absurdo. Então, eu entendo. Mas então aqui, ele sem o caminho natural, ele é um Tier S? Ele é um Tier S sem o caminho natural, cara. Sim. O caminho natural torna ele um Uno. Porque apesar do caminho natural ter ligação com o caminho natural, a habilidade do caminho natural já aumenta o deslocamento dele em 3 metros, mesmo não estando no caminho natural. Então, E assim, acho que isso não deveria sair junto com o caminho natural quando a gente tira ele. deixa Porque eu dar um eu posso estar enganado, complemento. mas tem talentos que interagem muito com o caminho natural. Por isso que eu faço essa pergunta. Não, faz Hum. sentido. Tem poucas opções de caminho natural, então, tipo, é como se os caminhos fossem mais genéricos, os ambientes fossem mais genéricos. E você tem, tipo, normalmente você tem uma noção, quando você vai começar uma campanha, você tem uma noção de onde mais ou menos essa história vai ocorrer. Vai ser numa cidade, vai ser nas geleiras, vai ser numa floresta. Então não é tão difícil você pelo menos ter alguns momentos no teu ambiente. Uhum. Você sabe que teu mestre gosta de dungeon, você sabe que teu grupo gosta de dungeon, você vai pra dungeon em algum momento, bota uma caverna ali. A forma híbrida, ela te dá muitos benefícios pra fora de combate, extremamente versátil fora de combate. É a trilha que eu acho que é mais versátil fora de combate, talvez. Uhum. E dentro de combate ela também tem muitas possibilidades por só um PE. E é pra cena. Acabou. E ela é muito, muito convidativa, ela é muito divertida, ela é simples de se jogar. Pra mim, ela é um S sólido, um S muito bom, sólido. Concordo. Pra mim, Agora a Abaixo gente do alquimista. vai pra classe que criou o S+, né? A trilha que criou o S+, o pugilista. não tenho. Assim, eu vou resumir o pugilista em uma frase pra gente não perder muito tempo com ele. Melhor classe de combo de dano. Combina com Na verdade, diversos legados, com diversos... Pode... Eu acho que dá pra resumir por vista em uma palavra. Agarradinho. É isso, Agarradinho. acabou, vamos pro próximo. Esse é o agarradinho, é o que deixa ela é a cereja do bolo. Por quê? Ele já é muito versátil com vários legados, com várias classes, com diversas formas dá pra se jogar com ele. Mas com o agarradinho, ele a partir do nível 4 pra frente, quando você tem o agarradinho, Ele vira um único com a se escada em cima. transforma e é simplesmente o destruidor de todas as classes. Ele vira um Todas. único com a escada em Eu acho- cima. Eu acho que, tipo, eu tenho coisa que, tipo, acho que esses dois aí do S+, eles são, tudo isso que a gente falou, e ainda por cima, as maldições parece que foram feitas pra eles. Também. Tanto Exato. o retornado por necromante, que dá pra fazer. Dá pra E fazer pra mim, a melhor build pra fazer, a build assim, que eu vejo que mais necessária, não sei se é essa palavra, mas que recomendo sempre vocês terem nas suas mesas, é um tanque. Hyperídeo. E foi comentado aqui que, não sei qual trilha, não me lembro agora, é o segundo melhor tanque o comandante, é o segundo melhor tanque. Eu acho que o melhor tanque é o necromante. Sim, exatamente, por isso que o comandante é o segundo. E se você pega a maldição retornada, melhora. Você consegue melhorar. E o pugilista é o melhor DPS. E se você pegar a maldição, a Eterídeo,
você causa ainda mais dano. E, na minha E opinião, você vai estar sempre agarrado com o teu oponente, tu ainda pode fazer o seu conjurador castar magia através de você. nossa, mano, eu fico até sem ar de falar do Cara, eu Exato. acho que assim, De não eu vamos não estender gostar. muito, que a gente já tá há muito tempo aqui. O motivo da gente só ter colocado o Necromante no S+, e ainda assim com receio, foi por causa do pugilista, que a gente sabia que ele era quebrado. Exato. Vamos falar da Pugilista última fica atrás? trilha, É isso? por causa do da hora. Agora é onde o Lucas vai dissertar, né? Sim. Eu vou ser bem sucinto. Ele é um S sólido, porque ele é divertido e ele se propõe, e ele cumpre o que ele se propõe. Eu Eu não vou corrigir o que eu falei antes. Protetor dos Ermos não é a mais versátil fora de combate, e sim o Vendedor Ambulante. Ele tem tudo, qualquer coisa que você possa pensar, ele vai ter para alguma situação. Ele vai ter ou uma magia ou uma bolinha de chicletes para fazer alguma magia improvisada. Ele vai ter, acho que são carta, alguma coisa para fazer truques, qualquer truque que seja. Ele pode fazer também aprimoramentos nas armas. Se o seu time depende de armas, você pode colocar sigilos. Eu posso falar? Manda. Pra mim, ele parece mais um ladino do que um malandro ladino. Ele me Cara, lembra mais um latino do que o malandro. A temática, né? é A isso. temática. Eu vou me abster dessa vez, porque eu não gosto dele, mas eu não conheço muito ele, então eu não tenho o que comentar. Eu acho ele concordamos. fraco fora de combate. Tipo, desculpa, eu acho ele fraco dentro de combate. Ele em combate é fraco. Mas eu não. Essa é a minha ressalva. Ainda assim, Eu eu diria acho que ele é um um S, top cara. A. Eu diria que ele é um top A por conta do combate dele ser meio abaixo da média, sabe? Ah, mano, ele Mano, tem um eu jetpack e um acho- lança-chamas, porra. Se eu fosse ter que opinar aqui, eu diria só atrás do comandante. De resto, na frente de tudo. Pode Porque ser eu, um último do S. Pode ser o Aceito último também. do S. Cara, Alguma ressalva? acho que não. eu acho que é isso. Eu vou agradecer vocês por Pode causa dizer que do no horário. fim teve mais classe do A pra cima do B pra baixo. É. Bem mais. No final, Tá bom. concordamos que Skyfall era um bom sistema no geral. Tá? Eu vou agradecer todo mundo. Eu vou ter que estar ensinando o vídeo por aqui por causa do horário. Agradeço a galera do YouTube que tá aí com a gente até agora. Muito obrigado. A gente se vê na próxima dungeon. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve aí no canal. E a gente se vê. Até a Valeu. próxima aventura. Tchau.